aí, galera? Boa noite. Tempo é curto, né? Tá bom, gente. Primeiro, eu queria agradecer ao Renato por essa oportunidade, mas também uma missão muito importante. E a primeira mensagem de hoje... Valeu, João. Chega aí, mano. É engraçado, hein? Vai lá, João. Nossa! Cara, a primeira mensagem de hoje, a gente vai falar sobre adoração. Uma vida de intimidade com Deus. Eita! Quantos aqui gostam de cantar? Não quer dizer que saiba, mas que gosta. Muita gente gosta de cantar, né? Quantos aqui gostam de correr? De dançar? Quantos aqui gostam de futebol? Segundo. Quem foi que falou do Vasco aí? Tá bom aí. Vamos ser um pouco mais sério porque o tempo é curto. Mas eu queria pedir de alguém aqui se alguém sabe o que significa adorar. Alguém se dispõe a falar? Senão eu estou com o slide aqui. Você? Pode falar. Render ações de graças. Ninguém mais? Dole uma, dole duas, dole três. Ninguém? Bendito, tem? Não? Tá. Gente, adoração. Adorar, na verdade. Eu sou daqui de Manauara, né? Adorar. Adorar significa você render, você entregar. Gente, isso não é isso. E você entregar tudo. Desde cantar, desde dançar, desde futebol, desde correr, qualquer coisa da sua vida. Adorar significa você entender que existe um Criador acima de você. Que você foi criado para adorar. E para a gente seguir, nossa, olha o texto lindo aqui. Quem quiser abrir, que maravilha, não? Quem quiser abrir, é João 4, 19 a 24. Vou ser rápido aqui. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai. Valeu a resolução. Mas aí agora eu peguei. Adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitos conhecem essa passagem, muitos conhecem esse fato. Ela está na Bíblia que Jesus encontrou uma mulher samaritana num poço lá. E eles puxaram um assunto muito interessante que havia de divergência entre os judeus e os samaritanos. Onde adorar? Porque naquela época, não sei se vocês... Acho que vocês sabem, se vocês veem a dimensão, vocês veem as coisas por aí. Gente, era um negócio muito sinistro, cara. Tipo, era macabro, eram os bichos cortados no meio, o sangue derramado, pegando fogo lá. Era um negócio que se hoje a gente fosse ver, seria censurado. Entendeu? E isso que era a adoração antigamente, cara. Não só na nossa religião, não só no cristianismo, com base no judaísmo, mas em outras religiões também. A Bíblia relata que havia um sacrifício de adoração a deuses pagãos. Mamon não, dinheiro não. Baal era um exemplo disso. Existiam deuses que as pessoas sacrificavam crianças para ele. Matava a criança, queimava lá na mão da estátua lá para adorar esse Deus. As pessoas sem conhecimento, pagãs, acreditavam ao ponto de entregarem as suas crianças para esse Deus. E o que o Vitor, e o que nós estamos entregando? Será que nós estamos entregando apenas
Será que nós estamos entregando apenas a nossa voz? Será que a gente está... Peraí. Será que a gente está entregando apenas um momento separado de 1 hora no nosso quarto, das 5 às 6, que a gente coloca lá um F-Hope, coloca um worship, começa a se ajoelha, aí fica lá, deu 6 horas, levantou, fulano, tu sabia que um cara lá, entendeu? Será que a gente só está adorando ao Senhor aqui nas quintas-feiras, nos ensaios, na sexta-feira de noite, ou no culto de domingo, ou a nossa vida é uma vida de adoração a Deus? Quando Jesus trouxe essa mensagem, aquela mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, simbolizando que não existiria lugar para adorar, mas a adoração seria a nossa vida. E será que a nossa vida tem sido um altar de adoração, onde está queimando tudo a Deus? Será que a gente está deixando Ele queimar os nossos amores? Será que a gente está entregando isso? É chegado um tempo, gente, em que o amor está se esfriando. E o que tem que aquecer os nossos corações é a adoração a Deus, porque nós somos seres humanos, nós somos criados por Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós fomos criados para adorá-lo. Como é que a criatura não vai querer adorar quem o criou? Como é que a criatura vai questionar quem o criou? É a mesma coisa que a sua mãe te bota de castigo e fala, não quero, vai tomar um tapa na cara. Não. É a mesma coisa, Ele é o nosso Criador. Nós nascemos para adorar, para entregar tudo. E a gente, como ser humano, nossa natureza pecaminosa, nós acabamos não entregando. A gente entrega o que a gente acha que Ele quer. Gente, Ele não precisa. Concentra, João, concentra. Gente, é sério. Ele não precisa disso. Ele não precisa dessas luzes. Ele não precisa do melhor equipamento de som que a gente pode ter. Ele quer isso aqui, ó. O coração. Foi isso que Ele falou para aquela mulher samaritana, em que adorariam em espírito e em verdade. Não em músicas somente, não em danças somente. Não é... Não só isso. Agora, para a gente correr aqui, né? Porque senão o Renato me derruba daqui. Agora, acho que eu... Peraí, deixa eu só ver se... Aqui é a adoração. Isso aqui são só fatos, tipo, para quem quiser aqui, os mais bíblias de quem gosta, né? Vem do latim adoratio, que significa, ó, fala seu discurso em direção a falar a alguém com reverência ou volta-se com respeito a alguém, com respeito a gente. E o sentido bíblico é muito mais do que falar no ciclo vai viver completamente, vai conhecer a grandeza de Deus, nosso Criador, com o coração, a mente e a vida. Opa! Vou passar um pouco mais aqui. Isso aqui são alguns motivos por que nós o adoramos, tá? Quem quiser anotar, os que gostam de anotar, gente, eu não suporto anotar as coisas, mas eu anoto. Ele é o nosso Criador, que eu acabei de falar, nós somos criatura. Ele é o nosso Redentor, João 3,16, que recitou aqui, está de parabéns. Ele é o nosso Pai, 1 João 1,31. E Ele é o nosso sustentador. A gente tem vários motivos para adorar a Deus. Se eu for pedir para levantar a mão aqui, muitas pessoas vão falar, eu adoro a Deus porque Deus salvou meu pai. Eu adoro a Deus porque Deus me curou. Eu adoro a Deus porque Deus me tirou da maldição do pecado. Sempre existe um motivo para adorar a Deus. Só que nós não enxergamos. Só que nós deixamos a fumaça tapar o nosso olho, nós deixamos as coisas iludirem a nossa mente e a gente não adora. Gente, adoração não é só as 3 músicas do start ou as 4, 5 músicas do domingo. Não é. É a nossa vida entregue. E como é que eu entrego a minha vida, a minha adoração a Deus? Tio Vitor Show. Pra quem não sabe, eu já passei dos 30, né? Então acho que eu já posso chamar de tio também. Então tem que pegar.
que nos atrapalha. Como adorar? Aí. Mais um marido. Aí. Leitura e meditação da Bíblia. Oração, serviço e música. Só pra gente terminar aqui. Como é que vocês acreditam que... Vou pegar aqui que gostei desse texto. Como é que vocês acreditam que leitura e meditação da Bíblia pode ser um momento de adoração a Deus? Como? Como é que vocês acreditam que leitura e meditação da Bíblia é um momento de adoração a Deus? O porquê? Pode falar. Exatamente, só que olha só, a leitura e meditação da Bíblia, gente, papo reto, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Mano, não é fácil você pegar aquele livro de 500 gramas, 1 quilo, e ficar lá. Quem aqui não sente sono fazendo isso é porque tá muito fugido, mano. Entendeu? Porque parece que o capeta vai lá, coloca um pozinho de bibi pra você dormir, quando você começa a ler a Bíblia. Mas quando você se mantém firme e você se esforça para ler e meditar na Bíblia, você também está adorando a Deus. Porque lembra que eu falei que é um sacrifício? Lembra que eu falei que os pagãos entregavam as crianças para os deuses deles? É porque a adoração é isso, é um sacrifício. Então quando você está lendo e meditando na Bíblia, você também está adorando. Orando, oração. Faz muito tempo que eu fiz, que eu estudei português essas coisas. Mas a oração, ela é um momento de conversa e intimidade com Deus. Por isso que eu tive uma mensagem de adoração, uma vida de intimidade com Deus. Porque, gente, você conversar com o seu... Gente, olha só que maravilhoso. Preste atenção nisso aqui. Veja bem. Você está conversando com o Deus que criou tudo através da palavra. Sabe? O mesmo artefato que a gente usou para criar o mundo, e ele disse, haja luz. Ele fala com você. Através da Bíblia, e às vezes, de vez em quando aparece uns Isaías, uns Elias aí, e entregam umas mensagens. João Batista. Quem que gosta de João Batista aqui? Olha, na moral, se eu fosse judeu na época, eu acho que eu não gostaria. Tá. Focando, a gente terminar. Então tem um ponto espiritual. Serviço, gente, serviço, músicas. Músicas, já sabem, né? Por que músicas? Porque as músicas nós expressamos palavras. Às vezes as músicas conseguem tirar de nós uma ideia que a gente não consegue ter para falar a Deus. Às vezes a gente tem um pensamento, a gente tem um problema, a gente tem alguma coisa e a gente não consegue botar para fora, aí vem a Rebeca com o seu maravilhoso talento aí. Precisa. Aí aquilo já desperta o negócio em você e você começa a entregar o seu coração a Deus naquele momento com aquelas palavras. Serviço. Gente, sim. Vocês estão adorando a Deus? Vocês estão adorando a Deus quando vocês estão nada acontecendo. Vocês estão adorando a Deus quando vocês estão ali na recepção com aquelas mãozonas assim. Vocês estão adorando a Deus quando você vê um colega seu na escola que está mal numa matéria, você chama aquele coleguinha para você senta do lado dele aqui, você nem entende a matéria, mas você começa a ler com ele, você começa a entender, o Espírito Santo te enche, te capacita, você entende e você ajuda aquela pessoa. Adorar a Deus, gente, onde eu quero chegar com isso tudo aqui, é que adorar a Deus é uma vida, não um momento. É isso. É onde o Vitor deu as voltas para chegar nesse ponto. E para a gente terminar, aí, gente, eu falo, desculpa, a mensagem não precisa ser com os baixos, só que o Lincoln aqui, o Daniel fazendo fundinho, é você. Não. Nesse momento, eu vou pedir por gentileza a todos vocês que abaixem suas cabeças, abaixem seus olhos. Rapidinho, dá pra gente terminar. Nesse momento, é sério, gente, é sério, tá? Eu falo brincando assim, mas agora eu estou falando sério.
pense nesse momento. Será que não existe apenas um só motivo para eu adorar a Deus? Para eu entregar a minha vida completamente na adoração a Ele? Será que não existe? A adoração, a entrega, o sacrifício é uma gratidão, mano. E desde o momento em que você nasceu até agora, Ele tem te sustentado. Então por que não adorá-lo? Por que não adorar a Deus? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento aqui, meu Pai. Muito obrigado por abrir de cada um para esse lugar. Pai, assim como aquela mulher samaritana foi cheia das tuas palavras, ela foi cheia do rio de água viva, meu Pai. Eu espero e eu sei que o Senhor fluirá através de nossas vidas. Nós entregaremos a Ti adoração sincera, as nossas vidas, desde o momento que nós acordamos até o momento que a gente vai dormir. Eu creio, meu Pai, que o Senhor receberá com alegria e com admiração os sacrifícios que sobem do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Renatinho! Amém, mano. Deus abençoe. Amém. Por causa do nosso tempo, eu queria chamar o Gui. Cadê o Gui? Vem cá, Gui. Vem aqui. O Gui veio na Skin Preacher. Pode ser aqui, Gui? Amém. Vamos orar por Guilherme. Feche seus olhos aí. Deus, obrigado pelo Guilherme. Obrigado pelo show, por essa palavra que trouxe nas nossas vidas. Quero te agradecer, Pai, que nós tenhamos um coração de adoração. Encontremos na nossa vida sempre motivos para te adorar, Pai, porque nós temos muitos por aquilo que o Senhor é, Deus. Queremos te pedir pela vida do Guilherme, que o Senhor venha abençoar a vida dele, abençoar os adolescentes que vão ouvir, que essa palavra entre nos nossos corações, o Senhor tire todo o nervosismo, e enche ele do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós somos gratos pela coragem, pela ousadia, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Alguns me conhecem. E para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu tive essa oportunidade para poder falar essa palavra para vocês através do pastor Renatinho. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje eu vou falar sobre IT. Alguns já devem conhecer. E é muito importante vocês saberem, porque vocês, uma hora ou outra, vocês vão precisar falar de Deus para o amigo de vocês. Pode fazer o próximo slide, por favor? Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E também eu vou falar sobre tópicos importantes que você pode estar conosco. Primeiro ponto: quem foi o primeiro homem da Bíblia que fez o id? Foi Abraão. Ele foi o primeiro homem que recebeu o chamado de Deus para fazer o id. Esse chamado está escrito em Gênesis 12:1, onde Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que a gente consegue observar? Que Deus pede a ele para sair de onde ele mora, para ele ir para outro lugar. Mas aí vocês fazem uma pergunta: como é que a gente sai de um lugar de onde a gente vive e vai para outro? Mas Abraão, ele confiava em Deus. E ele fez isso por obediência, que é o que às vezes a gente precisa ter com Deus. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente nunca vai entender o chamado de Deus para... Às vezes a gente nunca vai entender... Às vezes a gente nunca vai entender os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes vai ser fácil, às vezes não vai ser fácil, às vezes vai doer e às vezes não vai doer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente não obedece o que Deus pede para nós. Nossa, aquele menino ali, ele só fala palavrão na hora da aula. E Deus fala bem assim para você: filho, se ele só fala palavrão e você está falando, então vai lá e conversa com ele e fala que é errado. Mas eu tenho vergonha, pai, eu não consigo ir lá falar com ele. Então, agora reflitem: como que para julgar o seu próximo você consegue, e para ajudar ele que está precisando você não consegue? E também eu quero que vocês façam uma pergunta para vocês mesmos. Você tem ajudado o seu próximo? Você tem dado o seu tempo para o seu próximo? Então significa que a gente tem que obedecer mais a Deus.
no que Ele pede para nós fazer. Obedecer significa escutar a Deus. Próximo ponto, ponto 2. Para evangelizar, a gente precisa ter uma vida de santidade. Mesmo se você não for fazer evangelizar, a gente precisa ter uma vida de santidade. Mas lembrando, evangelizar é um chamado. Então a gente não tem escolha para o que Deus já decidiu para a gente. Eu sempre carrego uma palavra comigo quando eu vou pregar. Não adianta eu estar sujo e levar a palavra. Do que adianta eu falar para aquele amigo que fala palavrão, sendo que eu também falo palavrão? Então a gente tem que sempre examinar o nosso pecado dentro da gente, amém? Em Mateus 7,3 fala: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Aqui Jesus está destacando a hipocrisia sobre julgar o próximo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Como que eu posso levar a palavra sendo que eu estou sujo e sei do meu próprio erro? Isso significa que adianta eu pregar se eu sei do meu próprio pecado, não peço perdão e ainda quero levar as boas novas. Não tem como. E o que a santidade tem a ver? Porque se a gente tem santidade, se a gente tem santidade, a gente está próximo de Deus. Se a gente está próximo de Deus, a gente consegue pedir: Pai, fale o que tem dentro de mim, o pecado, para que a gente examine. Vamos supor, a gente pediu para Deus o que a gente precisa. E Deus vai mostrar para nós, porque a gente está perto dele. Ponto 3. Como evangelizar? Alguns podem ter dúvida de como evangelizar, mas evangelizar é bem mais fácil do que vocês pensam. Alguns podem ter vergonha. Tipo, eu quando eu comecei a evangelizar, a falar de Deus, eu tinha vergonha, mas daí eu pedi para Deus para que Ele tirasse toda a vergonha de mim, para eu poder falar de Deus para as pessoas. E lembrando, mais uma vez, pedir é um mandamento e a gente não tem escolha. E tem essa parte que eu vou falar agora, ela é bem importante. Jesus, Ele não especificou chamados, habilidades ou idade. Ele só disse: vão e preguem a toda criatura do mundo. E tem um vídeo na internet que um cara pergunta para umas 15 ou 20 pessoas: você acredita em Deus? Você crê que Jesus é seu Senhor Salvador? Tem umas que falam não, tem outras que dão risada. É bem triste saber isso, mas por que eu falei isso? Porque é importante a gente levar o Evangelho para que as pessoas conheçam quem é Jesus e o que Ele fez. E eu quero contar um testemunho. O meu testemunho, por onde tudo começou. O motivo de eu estar aqui, desde criança, meu coração ardia por falar de Deus. Eu tive uma oportunidade de pregar na coinonia e depois de algum tempo eu pensei: eu preciso falar mais frequente de Deus. Então eu comecei a fazer lives, ainda faço lives. E comecei a falar de Deus no colégio. Depois de algum tempo, daí comecei a... Não, perdão. Daí eu falei... Não, perdão. Sabe quando dá aquele branco? Deu isso. Daí eu fui convidado por um pastor para pregar em uma igreja. Depois disso, o Renato me convidou no domingo na imersão para pregar. E hoje, eu falei esse testemunho porque é importante a gente falar o nosso testemunho. Às vezes você que está assistindo, você pode ser o próximo a estar aqui pregando. E eu quero encorajar vocês a falar de Deus. Não tenham vergonha. Pode ser difícil, vai ser difícil, mas Deus está com você. E isso é o que importa. Ponto 4. A palavra, ela ajuda o próximo. O ato também. E isso todo mundo já deve saber. Antes de eu falar o significado de ajudar, da palavra ajudar o próximo, eu quero falar algo que está tocando no meu coração, que está ardendo no meu coração. Essa palavra, ela não surgiu do nada. Ela teve um motivo. Eu pensei: Deus, revela uma palavra para que eu leve para os adolescentes, que motivem eles, que fazem eles a entender algo importante. Daí Deus me deu essa palavra e hoje eu estou aqui falando dela. Agora, voltando para o que eu estava falando, eu quero que vocês prestem atenção.
Tem tanta gente perdida nesse mundo e às vezes o pai e a mãe não acreditam em Jesus e eles acabam tendo um filho e o filho acaba crescendo no pecado. E se não existe um cristão onde essa pessoa está, ele ou ela está condenado. Então é por isso que a gente tem que espalhar o evangelho para que essa pessoa que está perdida conheça quem é Jesus e o que ele fez. E às vezes não precisa ser algo grande, pode ser algo pequeno. Às vezes aquele amigo que você conhece precisando de ajuda, você pode dar um versículo para ele que você decorou no start, que eu aposto que vocês estão decorando, né? Ou aquele parente seu que você tem intimidade, você pode falar de Deus para ele. E também lembrei, a pessoa, ela não vai chegar para você e falar, eu estou sentindo isso. Às vezes vai falar, mas você tem que chegar na pessoa e levar o versículo para ela. Vocês entenderam o que eu quis falar? Outro ponto importante, na Coreia do Norte, onde ser cristão é crime, resultando na pena de morte, alguns já devem saber sobre isso. É muito triste porque tem gente querendo espalhar o evangelho. Eu vi até um vídeo de um cara que está escolhendo a Bíblia para poder ler. E a gente aqui no Brasil, a gente tem de graça nas nossas mãos de espalhar o evangelho. Então, não tenham vergonha de falar de Deus. Ponto 5. Todos nós temos um chamado. Eu vou um pouquinho rápido porque todos nós temos um chamado. Não pense que você está aqui nesta noite à toa, pois você não está. Desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para você, um plano para você. Em Jeremias 1,5 fala: antes que te formasse no ventre da tua mãe, te escolhi, e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aqui a gente consegue ver que Deus criou a gente. Tem um versículo também que fala que Deus criou a gente antes do universo. Então Deus já tinha um plano para cada um que está aqui. E sabe o que acontece com quem não cumpre o chamado de Deus? Vou falar uma metáfora, como se fosse nos dias atuais. Jonas, Deus falou para ele: Jonas, vamos lá espalhar o evangelho para Nínive. E ele falou: Deus, não posso agora porque eu tenho que terminar a minha partida do jogo que eu estou jogando. Deus, não posso agora porque tenho muita tarefa. Esses são alguns exemplos. Então, Jonas não fez isso. Deus não falou nada, ele só esperou acontecer. Então ele foi engolido por uma baleia. Claro, não estou falando que vocês vão ser engolidos por uma baleia. Talvez você seja, mas é o que está na Bíblia. A obra missionária é uma obra intransferível. Ela não tem como transferir para outra pessoa. E ela não pode ser esperada para amanhã. Ela é para hoje. Agora o ponto 6. Qual o conceito de ganhar almas para Jesus? E por que a gente ganha? Quando Jesus estava com o cego de Jericó, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Em outro momento, Jesus perguntou para o paralítico: o que você quer que eu faça? Está óbvio que o cego quer ver e o paralítico quer andar. Mas Jesus, ele se preocupava com o interior dos homens. Para Deus, eu vou dar um exemplo. O paralítico, ele vivia de esmolas. E Deus perguntou: o que você quer que eu te faça? Porque do momento que, se ele tiver fé no que ele quer, do momento que Deus levantar ele dali, ele não vai poder mais viver de esmolas. Isso requer o quê? Responsabilidade. Eu no ponto 6 tinha mais coisa, mas eu dei uma breve resumida porque o tempo... Agora eu vou dar a conclusão de tudo que eu falei hoje. Antes de eu falar, eu quero que vocês reflitem quais decisões, atitudes e iniciativas você precisa tomar daqui para frente. Eu aposto que vocês conseguirem entender o real significado de evangelizar. E o que falta para você começar a evangelizar no seu colégio, no seu trabalho, ou onde você faz esporte. E a conclusão: pregar não é só sobre ajudar, mas é também a ajudar a pessoa a ter responsabilidade. E você pode ser o próximo a estar pregando, se você seguir o chamado de Deus. Amém, glória
Glória a Deus. Obrigado, cara. Obrigado. Você é uma bênção. A gente ama você. Deus continue falando. O coração do Guilherme é muito legal. Porque o Guilherme, desde mais novo, o coração dele sempre queimou por falar do amor de Jesus. E se seu coração queima por isso, você não pode deixar seus amigos perecerem. Você precisa falar desse amor de Deus. Você não pode guardar isso só para você. Você precisa falar. Você precisa transbordar disso. Obrigado por Deus continue usando você, te abençoando, dando sabedoria. Quero chamar o Pedro aqui. Vamos orar pelo Pedro? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Pedro, pedir uma bênção especial sobre a vida dele. O seu amor, Pai, possa enchê-lo agora e transbordar daquilo que o Senhor tem falado com ele no secreto, no quartinho dele. Que o Senhor venha abençoar essa palavra entre nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te agradecer. Amém. E aí, gente, tudo bem? Cara, eu tô muito nervoso, muito mesmo. Meu coração tá uns 35 mil BPM, acho que tudo vai. Mas, aí, eu acho que eu quero. A explicação de hoje vai ser o caminho para a santidade. Tem um slide aí, não sei. E eu quero dizer, quero fazer duas perguntas para começar, que é: o que é santidade para você e qual é o caminho para ser santo e segundo o coração do Pai? Talvez alguém aqui não saiba o que significa santidade, não saiba qual é o caminho para ser santo. E por muito tempo eu pensei que para ser santo eu não podia pecar, eu tinha que ser perfeito, eu não podia errar. Cara, em Romanos 3, Paulo estava falando com os romanos, né? E ele estava falando sobre as leis dos judeus, e ele diz assim: então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado, como dizem as escrituras sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas. Dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem venenos de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. E não conhecem o caminho da paz. Não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que todas as pessoas saibam que são pecadores. Ou seja, Paulo está dizendo que nós cristãos não somos melhores ou piores do que os não cristãos. Todos nós estamos debaixo do poder do pecado, todos nós somos pecadores, nós nascemos com essa natureza humana. E o ponto muito importante é: não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que adore a Deus, não há ninguém que faça o que é certo, não há ninguém que faça o que é justo. Tá, mas o que a gente faz com essa informação? A informação que a gente precisa dizer é que a santidade não é sobre não pecar. Porque ele diz aqui no versículo 19, 20, que a lei, ou seja, que o pecado, e você saber o que é o pecado, você saber o que não é pecado, o que é certo, só serve para te mostrar aquilo que quando você, ou seja, se eu sei que é certo não roubar, eu não roubei, eu sei que eu não errei, mas se eu roubei, eu sei que eu pequei, eu sei que estou errado, eu sei que fiz errado. Só que no versículo 24, 4 versículos depois, ele diz: mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Em Efésios 2 ele também diz: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, o que quer dizer? Atenção aí, pessoal, por favor. Em Efésios ele está dizendo que a graça é um favor imerecível. Ou seja, a gente não faz, a gente não é santo, a gente não é nada porque a gente merece. Ou seja, se eu ficar um ano da minha vida sem pecar, sem fazer pecado, sem cometer aquilo que é ruim, cometendo aquilo que não vem de Deus, eu ainda não sou santo. Porque não é sobre não pecar, mas é sobre a gente ter uma vida de adoração, uma vida entregue, é sobre a gente obedecer, é sobre a gente ter um relacionamento com Ele, é sobre a gente ter a nossa vida junto com a vida de Deus. E o diabo distorce a verdade, mente no nosso coração, que quando a gente erra, ele diz que você não é amado, que você não pode ser salvo, que você não merece, que você não pode se enxergar Deus, Deus a vergonha, Deus a culpa. E calma, é verdade que a gente não é merecedor, a gente nunca vai ser. A gente nunca vai ser merecedor, nunca seremos. Mas é também uma verdade que Deus e a sua graça é tão grande que Ele nos ama e que Ele nos salva. Enquanto o diabo está dizendo que a gente não é amado, enquanto o diabo está dizendo que a gente não é salvo, Jesus olha para mim, Ele olha para você e fala assim: filho, eu te amo.
Filho, você é amado. Filho, eu te escolho. Filho, eu te perdoo pelo seu pecado. Filho, escolha viver aquilo que eu tenho para você. Escolha viver aquele meu relacionamento contigo que toda vez você procrastina. E existe uma frase que falou muito comigo que eu vi no Instagram, né? Calma aí. Pedro. Pedro. Pra cá, vira pra cá. Aqui. Oi, Jesus amado. Deus aí. Tá. Nós nunca seremos bons o suficientes para merecer a graça. Nunca seremos bons o suficientes para merecermos a graça. Mas a gente nunca vai ser tão ruim onde a graça e o favor de Deus não nos encontram. Não sei certinho, mas a base é essa. E essa frase é muito forte porque ela diz que a gente realmente não vai ser merecedor. A gente realmente não vai merecer. A gente não vai merecer aquilo que Deus tem para nós. Mas a graça e o favor de Deus nos alcança a cada dia. Então, o primeiro ponto que eu pulei, né, porque eu tenho então, o primeiro ponto que eu falei aqui agora foi sobre entender o que é a graça. A gente entendeu o que é a graça, a gente entendeu o que a gente não é merecedor, a gente entendeu o que a gente não merece, a gente entendeu o que a gente é salvo, apesar do que a gente faz, apesar do que a gente é. Agora, o próximo passo para a gente conseguir chegar no caminho da santidade, chegar e alcançar a santidade, é aceitar o perdão de Deus. Muitas vezes, quando eu pecava, quando eu errava, eu não esquecia do meu pecado. Então, eu pequei um dia da semana e eu ficava os próximos 2 meses lembrando do pecado que eu cometi. Eu não conseguia ter um relacionamento de novo com Deus. Porque eu já usava isso para me afligir, para não me deixar ter um relacionamento com Ele, para me envergonhar. E em Hebreus 8, acho que é 8:12. Ele diz, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, muitas vezes a gente já pediu perdão para Deus, a gente já teve o nosso momento com Ele, a gente já entendeu que Ele nos ama, a gente já entendeu o que é a graça, a gente já pediu perdão, Deus já até perdoou, Deus já até esqueceu. Mas o nosso coração não consegue parar de se lembrar daquele pecado, não consegue seguir em frente. O Brian veio aqui há 2 semanas atrás e fez uma analogia muito top sobre a criança da lama. Cara, aquilo falou muito comigo, porque eu enxerguei. Sabe aquelas crianças shortinho do Homero, né? Cheia ali no Ben 10, os dentinhos de chupeta tortinho? Então, imagina que a gente é essa criança lá com 5 anos, que estava correndo e a gente estava sempre brincando na lama, com as unhas, tudo cheio de terra embaixo das unhas, tudo sujo. Aí o nosso pai nos pega e fala assim: vamos pro shopping, a gente está indo pro shopping agora, então se arruma que a gente já nem chega. Então, nosso pai nos pega, nos limpa, nos lava, coloca a melhor roupa, aquela roupa top que a gente vai pro shopping. E beleza, ele dá banho na gente e fala: filho, só vou ali me arrumar, que 20 minutos eu volto, não faz baderna, não bagunça, e a gente chega. Já eu chego pra gente ir no shopping. A gente vai lá, a gente olha pra terra, ela olha pra gente de novo. A gente vai lá e volta pra terra e brinca de novo e faz aquela parceira, se suja inteiro. Aí nosso pai chega lá, ouviu a gente brincando, volta e fala: nossa, de novo você fez isso, mas tudo bem, tudo certo. Ele vai lá, dá banho de novo. E cara, fica sempre repetindo isso. Mas um dia você entendeu que você queria ir pro shopping, no mesmo dia. Aí passou o tempo, aí tu partiu do banho de novo, ele te limpou, te colocou a melhor roupa. Aí você entendeu, você ficou certinho lá, aí teu pai se arrumou, você foi indo pro carro. Aí a hora que você chegou perto do carro, você tropeçou e bateu o queixo e o joelho. Aí, sabe? A minha fica suja. Aí, mano, só passar por cima, papel, pronto, já era, foi, vamos pro shopping. Mas a gente ficaria aquela criança birrenta que fica no chão, fica chorando, não se esquece daquilo que aconteceu, só porque caiu a gente para. Aí nosso pai olha pra gente e fala assim: filho, foi só um tropeço, vamos que a gente tem que ir pro shopping, a gente vai se atrasar. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a gente está numa vida de iniquidade, que é quando a gente está na terra, a gente está na lama, que a vida de iniquidade é uma vida onde o pecado já se torna normal, onde a nossa vida ela já se torna algo normal longe da presença de Deus. Isso é iniquidade. E Deus nos tira da iniquidade, nos lava, mas muitas vezes depois a gente peca, a gente é pecador. E a gente fica permanecendo naquele pecado, a gente fica no chão. Sendo que Jesus olha pra gente e fala: mano, foi só um tropeço, vamos subir, vamos junto. Vamos crescer junto, vamos seguir a vida, eu tenho coisas melhores para você. A gente tem que ir pro shopping, a gente está atrasado. E ponto 3 é arrependa-se. É arrependimento verdadeiro, né? E, cara, o arrependimento verdadeiro não é você se ajoelhar no chão depois de você ter pecado na verdade, depois de você ter fumado 2 semanas seguidas. Tá tudo certo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você entender que quando você é perdoado, você tem que mudar a sua vida. É você sacrificar a sua carne.
É quando chegar alguém e fala, vamos fumar, fazer um bag aí, sei lá, vamos fumar. Você fala, não, eu prefiro o homem mais rico. Você se posiciona. Sabe por quê? Sabe por que você tem que se posicionar? Porque senão a sua vida vai voltar para aquela iniquidade, você vai ter que se machucar todo, de novo. Você vai ter que entender de novo que você é amado, que você é salvo, e você vai ter que ficar vivendo com aquela culpa que o diabo coloca no seu coração. Aí depois você mó trampo para você conseguir se arrumar, para você conseguir se limpar de novo, para você poder ir pro shopping. Não é mais fácil você usar o seu pecado, usar o seu orgulho, tomar a tua cruz e seguir em frente. Então arrependam-se. Aqui em Romanos 12:2 fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, mudem a sua mente. A palavra arrependimento, ela vem de uma palavra grega, acho que sabe, se chama metanoia, que ela significa mudança de ideias, mudança de pensamento. E a gente tem que mudar o nosso pensamento. O arrependimento não é se ajoelhar e pedir perdão. O arrependimento é a gente mudar o que a gente faz, mudar aquilo que a gente pensa, mudar aquilo que a gente enxerga. Então arrependam-se e entreguem a sua vida a Deus no sentido de sacrifiquem os seus pecados, sacrifiquem os seus desejos carnais para Deus. Porque vale a pena. Não é fácil. Deus nunca seria fácil. Mas eu disse, tem de bom ânimo, porque eu venci tudo. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse. Mas Ele disse, eu estou com vocês até o último dia. Eu sou contigo. Eu sou a sua força. Eu sou a sua rocha forte. Muitas vezes a gente não entende isso. Então, ponto 4 fale do amor que te salvou. Fale da graça que te encheu. Fale da graça que te salva todos os dias. Tem uma analogia aqui no Instagram. Nessa analogia, imagine que a gente está indo para o céu. Ele chega um amigo nosso correndo da escola que a gente não falou disso. Ele chega correndo e diz assim, por que você não me contou a verdade? Você sabia a verdade, você sabia do Jesus que salvava, você sabia da graça que salvou. Você não me contou a verdade, agora estou condenado à eternidade longe da presença do amor de Deus, porque você não me contou. Você sabia toda a verdade. O mundo disse para mim, não, você tem que fazer as coisas certas. Não, você só não podia pecar que você ia para o céu, mas não, você sabia que Jesus salvava. E hoje eu estou sendo condenado porque você não me falou. Porque as pessoas diziam que eu podia fazer qualquer coisa, mas você que sabia, por que você não me contou? Por que você não me disse a verdade? Pessoas hoje estão sendo mortas, estão sendo condenadas a uma vida longe da presença de Deus, condenadas ao inferno, porque pessoas como nós que não entendemos o nosso chamado, negligenciamos a vida que Ele tem para a gente. Somos omissos, nós assumimos o chamado que é ir pelo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não entende isso. Nós temos que entender que a nossa vida e o nosso coração ele tem que ser uma adoração e ele tem que fazer o ir. Muita gente pensa que fazer e falar de Jesus é um chamado. Deus me chamou para evangelizar. Não, mas Ele me chamou para fazer comida. Não! Você tem que fazer comida, você tem que fazer o que Deus chamou para fazer? Tem que. Tá certo? Mas o nosso mandamento, o mandamento de Deus para nós é ir pelo mundo. É uma obediência. Você tem que fazer isso. Mas eu não tenho vergonha. Jesus não teve vergonha de morrer por você. Os discípulos, Paulo, João, Pedro. Mano, João foi decapitado. Pedro morreu de ponta cabeça porque ele não se achava digno de morrer igual a Jesus. E a gente tem vergonha de ficar sem amigo. A gente vem aqui, a gente pede, Senhor, traz um avivamento, mas a gente não se arrepende. Por que a gente está clamando por avivamento, sendo que no nosso quarto não tem relacionamento com Ele? Sendo que na nossa casa a gente não tem vida com Ele? Que avivamento é esse? Se ainda tem credulidade, se ainda tem palavrões nas escolas, significa que o avivamento não aconteceu. Porque a gente está negligenciando. E Deus está nos chamando. Quem está próximo? Quanto tempo tem? 5 minutos. Então, eu quero dizer que a gente está falando sobre avivamento aqui na igreja. A gente está passando por. Realmente, a gente está passando por um avivamento, mas a gente tem que entender que o avivamento ele não é o querer. Eu não vivo o avivamento porque eu quero, eu vivo o avivamento porque eu preciso. Porque a nação brasileira, porque a nossa geração precisa do avivamento. Jovens estão se cortando, jovens estão se mutilando, pessoas desde os 5 anos estão sendo viciadas na pornografia, pessoas abusadas, pessoas usando drogas. E Deus me chama, Deus levanta essa geração, Deus levanta o pessoal que está tarde para falar de Jesus. Então eu quero fazer uma oração para finalizar e quero perguntar se alguém aqui entendeu o que eu disse. Alguém aqui entendeu o que Deus tem para a nossa vida, se alguém aqui entendeu o que é o ID. Então eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus, né? Então vamos orar, né? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse momento. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor deu.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é santo, pela sua graça, Pai, porque nós não somos merecedores, mas porque o Senhor nos salva. Pai, muito obrigado, Pai, por esses adolescentes aqui, Pai, que estão sendo usados, que estão sendo formados, Pai, que estão sendo preparados, Pai, para falar de Ti, para levar o seu amor onde eles estiverem, Senhor, no nome de Jesus. Que eles entendam, Pai, que eles são amados, que eles não merecem, mas que o Senhor ama eles, Pai, que essa geração possa ser levantada para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa geração possa ser levantada para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Traz o avivamento, sempre ter um arrependimento santo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.